Pode o mar se abrir de novo, Deus abrir ele novamente. Pessoas como Enoque, Elias serem arrebatados. Tudo isso pode acontecer. Pessoas podem simples e unicamente se tornar rei da noite para o dia no mundo. Isso não tem problema nenhum. Mas qual que é o único ato que nunca mais vai se repetir? Nunca. Você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que só tem um ato que nunca mais vai se repetir. É a crucificação. Nunca mais esse ato vai se repetir. Pode você pensar de todas as horas, pastor, apóstolo, tem gente aí que fala que é apóstolo, fala que está existindo. Tem gente que faz o que quer, da forma que quer, quando quer. Mas, boa noite, pastor Oberdan, mas nós precisamos entender que na Bíblia só tem um ato que nunca mais vai se repetir. Mas o Senhor Jesus então disse, não vai se repetir, porque ele mesmo falou, eu não vou morrer pela segunda vez. Mas ele disse, cada um tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, no processo da maturidade eu preciso compreender, Cristo o que tinha que fazer por mim, ele já fez. Eu não vou ter esse ato repetido. Não, eu quero novamente que Cristo morra porque eu preciso que meus pecados sejam perdoados. Isso não vai acontecer mais. É o único ato na Bíblia que nunca mais vai se repetir. O paraíso, Jesus disse para o ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso está aí, ó, para quem quiser. Mas quando e como nós teremos entendimento para essa maturidade? Vamos orar? Eu queria pedir então ao pastor Luciano pudesse então orar a Deus, pedindo por essa lição da maturidade, que nós saibamos ouvir, que nós saibamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Amado Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por essa noite, pela tua presença, pelo teu cuidado tão importante nas nossas vidas, porque dependemos do Senhor, entendemos que o Senhor é suficiente para nós. E nessa noite queremos te rogar que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos entender a proximidade, o conhecimento, o relacionamento com o Senhor cada dia mais. Amém. Nos leva à maturidade. Oh Deus. Tudo aquilo que é importante para nós conhecer o Senhor. Usa, Senhor Deus, o pastor Márcio como instrumento do Senhor. Amém. Para transmitir a tua palavra, para colocar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem preparado o seu coração para nós nessa noite. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, pela igreja do Jardim América, pelo pastor Tarcísio. Muito obrigado, Pai. Toma o teu servo. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, que o Senhor continue liderando essa igreja como sempre tem feito, com a tua presença, com o teu cuidado, Oh Deus. com a palavra, alimentando a cada um de nós. Assim precisamos. Pedimos a tua orientação, a tua bênção, e louvamos o teu nome nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de 1 a 12. Eu queria pedir ao pastor Tarcísio, pastor, abre em Hebreus capítulo 5 também, versículo 13 e 14, por favor. Boa noite, irmãos, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite. Hebreus 5, 13 e 14, pastor Tarcísio. Após a leitura aqui, eu vou pedir o senhor também para completar com essa leitura, por favor. Hebreus capítulo 5, 13 e 14, tá bom? A partir do capítulo 5 do livro de Mateus, versículo 1, nós vamos ler assim: vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos,
Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tem os sentidos exercitados, olhe bem, presta atenção, tem os sentidos exercitados para discernir entre o quê? Entre o bem e... Veja bem, a maturidade, então, ela começa por um exercício que nós temos que evoluir através dos nossos sentidos, que nós temos de evoluir através da nossa capacidade, para que possamos, então, compreender em que ponto eu estou do processo da maturidade. Que crente sou eu? Que crente sou eu? Por que que eu fui chamado? Por que que eu sirvo ao Senhor? Por que que eu tomei a decisão de abandonar o mundo? Por que que eu quero ser diferente do mundo? Por que que eu quero fazer a obra de tal forma que Deus se orgulhe de mim? Eu preciso tomar posse dessa condição. Eu preciso dar, né? É interessante nós entendermos e ouvirmos isso. Eu preciso dar motivos para Deus me abençoar. Eu preciso estar como Ezequias. Vai lá o profeta Isaías, olha, você vai morrer. O que ele fez? Não questionou o profeta. Ele virou para a parede, chorou, chorou, chorou. Mas ele disse, o Senhor sabe quem eu sou para o Senhor. O Senhor sabe quem eu sou. Antes do profeta sair do palácio para fora, Deus fala com ele, volta lá e fala que ele tem mais 15 anos de vida. Por quê? Porque ele deu para Deus motivos para abençoá-lo. O que nós temos de compreender é que, como crentes, nós temos que dar motivos para Deus através do nosso processo de maturidade, através do processo que nós estamos abraçando e nós estamos entendendo que cada vez eu vou me desarraigando do mundo. Eu preciso compreender que eu estou fazendo isso conscientemente, compreendendo entre o bem e o mal. Ou seja, eu tomava leite quando me converti. Me converti com 21 anos. Eu tomava leite. Eu não tinha condição de comer comida sólida. Eu não tinha condições de me alimentar com comida sólida. Como o neném, ele nasceu, durante ali 6 meses, o médico disse que é o mínimo de tempo, onde ele vai estar utilizando ali, né, os seios da mãe para se alimentar, pelo menos num pequeno período. Aquele alimento vai ser necessário para ele e vai suprir todas as suas necessidades físicas. Assim também somos nós na nossa conversão. Ao convertermos, nós temos que compreender que nós vamos tomar leite por um período de tempo. Mas Deus exige de nós maturidade. E essa maturidade, ela não pode ser apenas picos, né? Picos de maturidade. Ela precisa ser algo de uma linha tênue, constante. Uma linha na qual eu, como crente, entendo como estou com o meu comportamento no mundo. Como que eu tenho vivido para o mundo, como eu tenho formado o meu caráter cristão neste mundo, como eu estou subindo a montanha para ouvir Jesus, como eu estou me afastando do mundo para me aproximar de Cristo. Será que eu verdadeiramente estou seguindo esses princípios morais nos quais o reino de Deus exige que a minha vida tenha convicções para que com Jesus eu tenha tranquilidade ao conversar com Ele? Aonde a minha mente, aonde a minha capacidade espiritual, aonde todo o meu entendimento, ele vai estar dentro do propósito de Deus, aonde tudo pelo qual, dentro da maturidade como pastor, dentro da maturidade como servo, dentro da maturidade como um diácono, dentro da maturidade como um dirigente, dentro da maturidade como fazendo parte de uma diretoria da igreja, a minha maturidade, ela está evoluída tal qual, no ponto que eu agrado a Deus. Ser maduro não é fácil, né? Ser maduro não é fácil. Estar no processo da maturidade não é fácil. É você compreender que você foi perdoado, Deus pagou um preço e você aceitou o preço pago. Você aceitou
o processo no qual, como eu disse no início, o único ato que nunca mais, a Bíblia só tem um ato que nunca mais vai se repetir. Ele pagou pelo ato de nunca mais ter que fazer isso, ele pagou o preço por mim e por você. E se ele pagou o preço, ele está nos ensinando no Sermão do Monte. Eu preciso que vocês comprem aquilo que eu estou passando para vocês. Vocês venham a deixar isso fazer parte do contexto da vida de vocês. Que vocês entendam que eu estou tirando de dentro. Cristo nunca deu nada para nós de fora. Ele sempre nos deu de dentro. De dentro dele. Nunca veio nada de Cristo que ele tirasse de lá para nos entregar aqui. Ele tirou tudo de dentro dele para que nós pudéssemos compreender que no processo da maturidade nunca foi externo, mas sim interno. Então, automaticamente, quando ele vai dizer para nós aqui, olha, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como que eu posso compreender? Eu falei semana passada sobre esta parte, hoje nós vamos para os mansos. Mas eu queria só fazer uma reparação aqui. No processo da maturidade, nós temos uma exposição de Deus tão grande, mas tão grande, que no processo do sermão, ele vai passar todo o interior dele, da vida dele, do pessoal dele, daquilo que ele pode, na simplicidade, nos dar como entendimento. John Stott vai dizer que Deus tomou uma posição de simplicidade para que nós pudéssemos ser felizes. A bem-aventurança, ela nos dá uma posição de Cristo em que na sua simplicidade ele veio mostrar como nos definirmos na maturidade. Infelizmente, também John Stott diz, há crentes que pensam que o processo da maturidade são picos de momento. Eu posso agir assim agora, eu posso agir desse jeito agora eu posso agir dessa outra. Não são picos de maturidade. John Stott vai dizer que a linha tênue, ou seja, aquela linha constante, ela vem nos trazer o definitivo, ela vem nos trazer a visão do divino, ela vem nos trazer o favor de Deus. Por isso o processo de maturidade ele é importante na igreja. Crentes maduros fazem com que pessoas te olhem entendendo que você é diferente e elas passam a confiar nas tuas palavras, ela passa a confiar nas tuas atitudes, ela passa a confiar em toda a tua intuição, em tudo aquilo que você transmite. Ela sente que ela está próxima de Deus junto de você. A maturidade nos dá esse entendimento. John Stott vai dizer que a minha proximidade de Deus demonstra a minha maturidade, demonstra como eu devo me comportar, como eu devo sair da mesmice para me transportar para o homem diferente, né? Quando nós passamos a entender o processo da regeneração, nós compreendemos o processo que Deus teve que pagar para que eu pudesse me regenerar, né? É aquela pessoa que está toda destruída, ela está toda deformada, ela não tem mais capacidade por si mesma de ter um processo no qual até mesmo o médico não pode trazer e não pode dar a ela a regeneração. Mas no processo de Cristo, por mais que eu tenha cometido atos que venham a me tirar o direito dos céus, Cristo então vem me dar o direito da regeneração. Hoje eu sou um homem regenerado, reconstruído, um homem refeito, porque eu entendi que no processo da maturidade eu tive condições de entender a minha convicção dos meus pecados. Esse é o processo da maturidade. Esse é o processo que eu não posso fugir dele, que eu não tenho o direito de fugir dele. É o processo no qual eu preciso entender que eu estou interligado com Deus para que eu não venha a sair do propósito dele. E eu tenho que abandonar o mundo. Eu quero convidar um irmão a abrir para mim a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Eu quero pedir um outro irmão que abra para nós em João 8, 31 e 32, Lucas 14, 26 e 27, João 13, 34 e 35, João 15, 8. Alguns textos são muito conhecidos nossos, né? Então eu quero Mateus 10, 24 e 25, e quero pedir um outro irmão também, Mateus 10, versículo 28. Quem leu o 24 e 25 não leia o 28. Deixa para um outro irmão. Se o pastor Oberdan puder nos dar a oportunidade. Pastor Oberdan, capítulo 10, versículo 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor.
Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Olha como que ele fecha o texto. Se chamaram Beelzebul, o dono da casa, se ele chamou atenção, se ele fez algo que, para influenciar os seus seguidores, vai continuar fazendo com as nossas vidas. Mas repete para mim o versículo de número 24, pastor, por favor, e dá uma parada nele. O discípulo não está acima do seu mestre. Para, só um pouquinho, dá uma segurada aí. Primeira situação no processo da maturidade. Eu nunca alcançarei, nunca me verei, nunca me colocarei, nunca tentarei mostrar que eu sou melhor ou maior ou qualquer coisa acima de Cristo. O processo da maturidade, ele me traz humildade. O processo da maturidade me quebranta, ele me faz compreender o homem insignificante que eu sou, mas que o meu mestre, esse, tomou posse da minha vida porque eu entreguei ela para ele e ele me mostrou que eu tenho condições de ser um homem segundo o seu coração. Davi, quando ele vai ouvir de Deus, né? Nós temos que compreender isso. Davi, quando ele vai ouvir de Deus assim, olha, esse é um homem segundo o meu coração. Aí você pensa, né? O único na Bíblia que Deus falou que é um homem segundo o coração dele. Por que Deus falou com Davi isso? Primeiro, porque o rei Saul não era um homem segundo o coração de Deus. O rei Saul nunca foi um homem segundo o coração de Deus. Ele aceitou o que o povo decidiu ter, mas Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Davi vai ser o primeiro rei de Israel. Este era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós temos outros que foram reis, que foram homens segundo o coração de Deus. Homens que Deus escolheu por gerações, homens que Deus... Eu quero pedir só que me arrume um pouquinho de água, por favor. Homens que Deus, então, tomou posse das suas vidas e eles puderam compreender tudo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Tiago, pode ler para nós o 10, 28? Mateus 10, 28. Isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Olha o que Deus está dizendo. Sejam maduros. Compreendam que quem pode fazer alguma coisa contra você sou somente eu. Não existe outro que pode designar para vocês um caminho no qual venha tirar de vocês o direito do reino. Não tema o homem, temam a mim. Lê de novo aí, na hora que eu pedi, igual eu fiz com o pastor aqui, dá uma segurada aí. Vai aí, de novo. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo. Olha, para aí só um pouquinho. Obrigado. Não tenham medo dos que matam o corpo. Ele está dizendo, tenham medo de mim. Temam a mim. Não temam o homem. Tenha um processo de maturidade na tua mente a ponto de compreender que eu sou o único que domina, que tem poder, que pode fazer sobre a vida de vocês. Eu sou o único que pode designar tudo sobre a vida de vocês. Aí continua aí um pouquinho para mim, mais para frente. Mas não podem matar A alma, para. O único que tem poder sobre a alma é Deus. Tanto quanto o diabo, ele pode no homem que não aceitou Deus, levar para o inferno. Vai tudo, corpo, alma. O espírito, é claro, ele é temporário. Mas nós entendemos que até ir nesse processo, se Deus falar que ninguém vai para o inferno, ninguém vai. Mas se ele determinou que quem não aceitou Jesus não é por ele, então nós temos que ter um processo de maturidade dentro de nós que venha a compreender que eu tenho direito de ir para o céu porque eu entendi todo o processo de Deus para me dar condições de adentrar as portas do céu. Eu tenho que ter essa compreensão. É como uma criança que nós começamos, né? Eu tiro exemplo da minha netinha lá em casa. A gente diz para ela, aí não. Aí a Valéria tira o chinelo. Quando ela tira o chinelo, ela corre para cima de mim. E me abraça e coloca a cabeça assim aqui. E ela sabe que eu sou o protetor dela. Naquele momento, ela fala, não, vovó, não bate não. Valéria não bate. Mas ela tem medo.
Deus é assim conosco. O homem está te ameaçando, corre para mim. Corre para mim. Não corre para outro. É Deus dizendo, corra para mim. E finalmente, Tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. aí, tenho medo dele. Tem que ter medo é dele. Ele pode fazer isso, mas eu darei para vocês um local de paz. Campos de paz. Campos onde a sua regeneração, a sua restauração, ela vai entender naquele lugar que ela foi, que o seu processo de maturidade te levou a ter direito ao reino celestial. Essa tradução aqui, pastor, achei ela bem interessante. Sim. Porque ela está discutindo aqui, né? A morte do corpo e a morte da alma. Da alma. Pelo que eu já ouvi até hoje, parece que a crença da imortalidade da alma surgiu com os gregos. Mas sim. Tanto que João vai lutar contra eles, principalmente nessa condição. Isso. Aí, essa tradução aqui, tem uma tradução que traz a palavra perecer. Essa tradução que trouxe a palavra destruir. Aí Deus destrói tanto a alma como o corpo no inferno. Então, eu queria saber, na opinião do senhor, como que o senhor compreende a existência da alma, se ela é infinita ou não, e por que o senhor acredita que talvez ela seja ou não infinita ou não? Muito bem. Prestemos atenção que entrada no céu é de um corpo quê? Glorificado. É um corpo transformado. É um corpo no qual ele vai ser praticamente a sua alma. Essa entra no céu. No inferno, nós estamos tendo o entendimento que Deus está dizendo, olha, isso aqui vai para lá, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. O sofrimento é eterno. Então, a alma vai sofrer porque ela entende, naquele momento do inferno, veja bem, o que nós hoje entendemos é que nós temos um espírito, por isso nós somos tricotomistas. Por quê? O nosso espírito se identifica com o espírito, porque a Bíblia diz que o nosso espírito se identifica com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito de Deus. Então, nós entendemos que o que vai dar transliteração dentro de nós não é a alma, é o espírito, que é temporário. Ele finda. É como nós entendemos, vamos para o céu? Vamos. Vai ter necessidade do Espírito Santo ter lá vamos dizer, um cargo? Não. O processo dele é como Jesus disse, olha, se eu não for, ele não vem. Ele é temporário. Então eu acredito que o corpo e a alma sofrem no inferno eternamente. Eu acredito que a minha alma vai para o céu e ela vai entender o processo que ela teve aqui na terra para poder ter o direito de ter entrado lá. Eu acredito nisso. Eu não acredito que nós vamos chegar lá e perguntar, por que eu estou aqui? Eu acredito que haverá um momento que Deus me deixará compreender a minha vitória. Ele deixará compreender, não que eu vou sentir por quem não está lá. Ah, meu pai não, minha mãe não está, meu irmão não veio, minha tia, Não, esse tipo de sentimento, temos a certeza, ele não existirá. Mas há dentro de mim uma convicção que eu vou entender porque eu estou no céu. Eu vou entender a minha vitória. A minha vitória, e todo crente, eu não posso perder essa oportunidade que eu tenho que compreender que o meu processo de maturidade, ele me leva a querer o céu e abandonar a terra. Quem está na terra? Não. Não abandonar as pessoas. Nós vamos aprender isso. Mas é entender que nós temos um processo que nos leva e nos conduz ao reino. Pastor Oberdan. O que eu penso é bem semelhante que você pensa. Eu penso o seguinte, uma cena bem simples. Sim, somos sim. um espírito, possuímos uma Alma. E habitamos em um corpo. Sim. E o que tem que se converter é a alma. A alma. A alma é o entendimento, é o intelecto. Ela tem que se converter, né? Não é o espírito, mas é a alma. E o Espírito nos dá um entendimento. E a alma tem que se converter. E ela é eterna. Ou ela vai para a perdição, ou ela vai para a salvação. Então nós somos o espírito, possuindo uma alma e habitamos em um corpo. Em um corpo. Exatamente. Tranquilo? Ou quer mais alguma coisa? Está entendido? Muito bem. Eu vou pedir então João 8, 31 e 32 para os irmãos.
Quem poderia ler para nós? João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes no quê, irmão? Na minha palavra. Por quê? Porque ela é todo o processo da maturidade. Crente imaturo, irmãos, me permita aqui, abrir esse parênteses. Crente imaturo é aquele que para ele a mentira dentro de uma condição boa não tem problema. O crente imaturo é aquele que, se ele levou uma vantagenzinha, mesmo que prejudicou o patrão, mas ele não vai sentir falta. O crente imaturo é aquele que acha que o seu automóvel é melhor e tem mais potência e ele pode fazer mais erros no trânsito. Ele praticamente ignora os deveres dele no trânsito. Ele acha que ele tem direito de avançar sinal porque é de madrugada. O ladrão vai vir e vai colocar um revólver na minha cabeça. E ele vai e avança. Não, aqui a essa hora não. Agora ele não diminui, né? Igual quando a gente está andando, às vezes eu volto de madrugada, eu e Valéria, de alguns eventos, algumas coisas, a gente vai chegando ali, a gente diminui, tá vermelho, mas isso é conforme o lugar que eu passo. Eu não passo, não. Se eu estou num bairro distante, aí mas quando a gente começa a ser atrevido no trânsito, você comete coisas que você nunca deveria fazer. A maturidade, ela começa pelo meu comportamento. Por isso que no Sermão do Monte, os primeiros 4, é eu tratando com Deus. É eu entendendo como o meu espírito vai estar tendo os benefícios de Deus. O segundo é eu tratando com o meu próximo. Os últimos 4 é eu tratando com o meu próximo, entendendo como Deus me usa. É eu com Deus e eu com o meu próximo. Eu não faço parte, sabe, uma das coisas que tem que apagar na nossa mente? E tem que apagar mesmo. Você não faz parte desse mundo. Tira isso da sua mente. Fala, não, eu não faço parte desse mundo. Eu não quero nem que a minha mente venha raciocinar sobre isso. Eu tenho a convicção, não pertenço a este mundo. Acabou. O problema é esse, é nós, na realidade, queremos fantasiar a nossa vida. Para entendermos permanecer na palavra, nós temos que entender João 1. O verbo. O verbo é nele, ele é a palavra. Não é verdade? Continua aí, lê para mim de novo aí. Leia um pedacinho, na hora que eu pedir para, separa. O 32 é muito conhecido nosso, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente Deus. Por que Jesus disse isso? Vamos fazer aqui um raciocínio. Nós entendemos que na época de Cristo, principalmente quando no nosso meio ele estava, trouxe a palavra, várias igrejas, depois vem Paulo, várias igrejas vão se abrir, mas aí Jesus já tinha morrido. Mas ele vai falar isso principalmente para os judeus que haviam se convertido, porque muitos, e ele sabia disso, muitos queriam voltar aos costumes antigos. Muitos queriam retornar àquilo que eles faziam anteriormente. É como disse Pedro, é o cão que volta ao vômito e a porca que volta à lama. Jesus estava dizendo, se vocês permanecerem, ele falou isso diretamente para os judeus. Por quê? Eles estavam querendo voltar aos costumes antigos. E muitas vezes, queridos, nós saímos lá do mundo, mas ainda continuamos mentindo, adulterando, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que nunca o crente deveria fazer, não, dando rasteira nenhum, rasteira no outro, mentindo, comprando e não pagando, devendo. Se você sabe, né? É interessante, eu falo porque eu tenho convicção do que eu vou dizer. Na minha casa eu não lido com dinheiro. Todo o dinheiro que entra, tudo que a Valéria é que domina tudo. Todas as contas ela chega, ela é muito organizada. Ela chega, tá lá tudo, hoje é dia tanto, né? Igual ontem foi o dia do nosso pagar Unimed. Aí ela, hoje é Unimed, hoje é isso, telefone, papá. Tem dinheiro? Ela, tem dinheiro? Eu falo, você que sabe se eu tenho dinheiro ou não. É você que sabe, eu não sei. Ela vai, pega o meu celular, eu nem sei se tem dinheiro lá, ela sabe que tem. Vai lá, pega, tal, abre, olha, tal, e paga.
Quando nós somos organizados com Deus, quando nós entendemos até onde nós podemos ir, nós abandonamos o costume mundano. Nada que me leva a ter vantagem vai me trazer benefício. Nada que me leva a ter lucros desonestos, nem que seja da grossura de um fio de cabelo, me fará ter sucesso. Sim, irmão. Hélio. Eu vejo uma coisa mais profunda aí nesse texto. Sim, sim. Quando ele fala para permanecer nele, ele está, como você diz aí, nos pecados, né, que a gente exalta muito. Sim. Quando nós vemos os judeus creram nele, era uma pessoa sincera, era uma pessoa que tinha um compromisso. Mas eles estavam presos a uma religião Sim. que era conquistada com méritos. E muitas vezes nós não confiamos nessa salvação plenamente se nós não fizermos algo, se nós não interagirmos com a religião, mesmo batista. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tudo certinho. Entendeu? É mais profundo do que os pecados. Eu ainda estar preso à religiosidade. Muitos que se converteram, que vieram do catolicismo, que vieram para o nosso meio, retornaram. Não é todos que vieram para o nosso meio que ficaram. Benefícios, né, da religiosidade. Eu me lembro do estudo que o pastor Tarcísio deu aqui há pouco tempo, muito pouco, deve ter uns 6 meses, ou no máximo 5, não sei, sobre, vamos dizer assim, né, aqueles homens que não estão na Bíblia, os livros que nós talvez chamamos de apócrifos. O pastor Tarcísio deu um estudo aqui fantástico. Quem bebeu o estudo, bebeu. Quem teve a oportunidade de ouvir, quem teve a oportunidade de ver todos os livros, nossa, pôde compreender como nós conhecemos tão pouco do que Deus quer nos falar. Porque nós nos fechamos apenas nos 66. E nós precisamos expandir a nossa mente para podermos aprender mais, mesmo com aqueles que não constam, né? Martim Lutero, quando ele olhou tudo isso, ele olhou com olhos realmente, né, bem críticos. Olha, isso aqui não dá. Quem já leu o livro de Enoque, eu acho que é um dos melhores para a gente ler, acho ele muito interessante. Os judeus não o aceitaram porque fala muito de Jesus. Eles não aceitaram esse livro por causa disso, porque ele fala muito de Jesus. Então nós precisamos compreender que nós não aprendemos só no 66. Nós aprendemos, e eu falo que hoje eu tenho uma aula aqui com o pastor Tarcísio, que cada vez que ele dá aula eu estou anotando. Por quê? Porque eu quero aprender. Eu quero chegar no púlpito e passar o que eu estou aprendendo, passar aquilo que me faz crescer, porque esse também é o meu processo de maturidade. É me reduzir, aceitar ouvir e entender que estou ouvindo de uma fonte confiável. Então, essa busca desse conhecimento é uma maneira que ele está mostrando para Deus que estou fazendo aquilo que é certo para eu ganhar a salvação. Exato. A salvação, na realidade, se nós perguntar, né, talvez muitas pessoas perguntam, pastor, a salvação ela é imediata ou ela é um processo? Aí eu falo só num texto da Bíblia. Quando Jesus na cruz diz para o ladrão, você está salvo. Tudo que está dentro do seu, eu estou entendendo que está aí. Você vai estar comigo hoje em tal lugar. Ele teve tempo de frequentar a igreja, pastor? Ele teve tempo de passar pelo processo de batismo, pela classe de catecúmenos? Ele teve o processo? Não teve, mas ele teve a maturidade sensacional, na hora ideal, no processo da vida dele, ele se derrama e talvez seja uma das maiores conversões da Bíblia. Talvez seja uma das maiores da Bíblia. Para quem Cristo vai falar isso novamente? Pois não? A salvação é automática. É automática. Morreu ali, você acabou de aceitar e caiu duro. Aí depois disso vem o quê? A busca da santidade. Aí é santidade. Aí é processo. Só vai terminar lá no céu. Sem dúvida. Aí chegou ali e acabou, não tem mais esse processo, terminamos. Os mansos. Não é fácil, no grego você, né, eu busquei algumas situações, no grego não é fácil você traduzir
dentro dali da condição, a palavra manso. Muito difícil você encontrar algo que possa dar esse significado. Mas o entendimento, ele é doutrinário. A palavra mansidão, ela é o processo no qual você vai compreender o chamado autocontrole. Sabe aquela pessoa, eu já fui assim, eu não posso mentir que a minha mulher está aqui, ela vai falar, nossa, você mente descarada, hein? Eu já fui daqueles homens terríveis. Que se o cara olhasse torto para mim, hoje com quase 70 anos de idade, eu não tenho mais condição de fazer isso. Mas com 20 anos, lutando taekwondo, fazendo umas lutinhas aqui, lutando capoeira, se o cara olhava torto, você fala, agora que eu vou colocar em prática o que eu aprendi. Agora é que eu vou colocar em prática. Eu fazia questão de colocar em prática. Isso significava que eu era um homem totalmente sem autocontrole. Totalmente. Eu vou me converter aos 21 anos, vou entender. Eu falo que uma das coisas dos estudos que eu aprendi muito com o pastor João Miguel foi quando eles deu um estudo sobre Lahai, os 4 temperamentos. Eu me lembro que o pastor João Miguel destrinchou o trem de uma forma que eu falei assim, eu sou sanguíneo, sou sanguíneo, sou sanguíneo. Aí ele explicando, né, igual ele fala a gente fala dos coléricos, os coléricos são aqueles que são generais, aqueles que ocupam cargos que o cara tem que ser bravo e mau, é aquele cara que não pode ceder, é aquele cara que ele se fecha de um jeito que quando ele abre a boca, o chão treme, as paredes tremem. Esse é o colérico. Ele faz coisas que você fala assim, como que esse cara conseguiu? Eu me lembro quando eu trabalhava na Polícia Militar, ali no Prado, eu trabalhava com prótese ali dentro, né, da polícia, e na época o comandante Klinger, isso na época dos anos de 80, 84, 83, ele virou, ele gostava tanto de mim que ele falou, você vai lá no palácio, ele falou para mim, você vai lá no palácio, vai procurar o sargento fulano, aqui nós temos um policial aqui que sabe da situação, você vai procurar e vai falar assim, que foi eu que te enviei, que é para ele fazer a sua inscrição, que você não vai passar por nada, não tem prova, não tem nada, você só vai chegar e falar, ó, o coronel Klinger, ele já está sabendo, eu sou o Márcio, tal, o coronel Klinger me mandou, e lá vou eu. Chego lá, procuro o sargento tal, ele perguntou, o senhor tem algum... Olha a pergunta que ele me fez. O senhor tem algum problema que se eu puxar a ficha do senhor, eu vou encontrar? Porque o pastor Klinger não me passou nada. Eu falei, não. O senhor tem algum problema de comportamento tal? Eu falei assim, olha... O sargento. Aí eu virei e falei assim, não, o coronel Klinger, quando mandou, ele mandou só vir. Aí eu virei, ele virou e perguntou, você não tem nada, não, tal, área comportamental. Eu falei assim, olha, eu já tive umas briguinhas com os policial. Pra que eu falei isso? Pra que eu falei? Na hora que eu falei, ele deu um sorrisinho suave. Eu acho que ele pensou assim, você acha que você vai entrar aqui porque o comandante está te mandando? Você não vai mesmo. Ele deu um sorrisinho e tal. Quando eu volto, que eu chego lá ali no Calafate, ali no Prado, quando eu chego, o coronel Klinger vai direto à minha sala. Que confusão é essa que você arrumou? Que você brigou com o soldado? Menino, aquilo eu fui no mundo lá do inferno e voltei. E eu pensei comigo. Eu sei por que Deus não me deixou ser um policial. Eu não serviria para carregar uma arma, não serviria para ter autoridade naquela época, eu faria muita besteira, eu não era um homem ainda segundo o coração de Deus. Eu estava sendo trabalhado, mas ainda não era um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que o autocontrole é o processo da maturidade. Ser manso, Jesus estava dizendo, eles vão bater em vocês, eles vão maltratar vocês, eles vão falar mal de vocês, mas tudo por minha causa. Como está aqui em Mateus 5. Vocês vão passar por determinados processos de vida que eles vão fazer coisas com vocês inimagináveis, mas tudo por minha causa. Olha como que Jesus é fantástico. Não é porque você não prestava para a sociedade, mas é porque você me abraçou. É porque você aceitou o meu comando. É porque você aceitou a minha autoridade. Aí o cara te bate numa face, né? Igual tem aquele famoso ditado. Face que mamãe beijou, ninguém bate. Bateu, morre.
Bateu, morre. É isso que é a verdade? Não, muito pelo contrário, Jesus fala, né? Te deu bateu numa face, dá outra. Mesmo seja nas palavras, o cara te humilhou, fez. Baixa a tua cabeça. A Bíblia nos fala, olha, você vai dizimar, você vai lá, peraí, deixa, é interessante, a Bíblia vai, deixa lá no altar, volta lá e reconcilia, mas foi ele que fez contra mim. Eu não estou te perguntando se foi ele, eu quero que você vá lá e reconcilia com ele. Ah, mas ele xingou minha mãe, meu pai, falou isso, falou aquilo, pegou meu nome, sujou meu nome, ele botou meu nome na lama. Autocontrole? Eu te peço perdão. Errado fui eu. Eu estava na casa do Luciano, eu tive o privilégio de estar lá jantando, até falei para o senhor, né? Eu tive uma mesa lá daquelas fantásticas que eu falei para ela, oh meu Deus, eu queria tanto poder vir todo dia. Aí eu estava falando com ele justamente sobre algumas situações da nossa vida, na qual nós como pastores, nós como líderes, não podemos nos dar ao luxo de poder deixarmos nos envolver pelo mundo ou com o mundo. Não é fácil ter autocontrole, não é fácil você negar, não é fácil você recusar, não é fácil alguém chegar e fazer com você algo que te derruba. E o Luciano passou por isso. O Luciano teve um cara que estudou conosco, fez coisas que não deveria com ele. O Luciano falou, olha, eu não vou tomar a decisão que não seja aquela que são os meus direitos, mas nunca para ofender. Foi no seminário, falou mal nisso aí. Gente, eu conheço esse homem tem 25 anos. Você é um homem que você fala assim, pastor, qual o homem que... Se botar o Luciano, eu falo, pastor, pode queimar minha mão, porque essa eu não vou tirar do fogo, não. Essa eu não vou tirar do fogo, não. Então nós temos que compreender que no processo de controle, você deixa Deus agir, Ele vai agir a teu favor. Quantos anos tem essa causa, Luciano? Mas tem muitos anos. Mas ele ficou tranquilo, confiando no Senhor, que o Senhor daria a ele a vitória. E Deus deu. E Deus deu a vitória. E quando nós paramos para compreender, eu mereço a vitória de Deus? Eu mereço que a minha vida esteja dentro daquilo que Ele verdadeiramente quer, que eu esteja inserido nela? O autocontrole é uma necessidade. O autocontrole, o ser manso, demonstra um controle como o de Moisés, que Deus vai dizer ali no Números 12, 3, muito manso. Homem muito manso. Elogio de Deus, né? Homem de uma mansidão fantástica, maravilhosa. Quantas pessoas na Bíblia que você pegar e for ler na história, você vai lá, que você vai falar isso, muita gente vai, não tem capacidade de falar. Moisés foi um deles. Pelas condições, pelos momentos, negou, mas Deus falou, eu mando fulano com você. Sabe, querido, quando você não tem condições e não quer resolver um problema, mas você é um homem maduro para compreender a sua capacidade, Deus coloca alguém ao teu lado para te acompanhar, para lutar com você, por você e dentro daquilo que você precisa. Ou seja, Deus vai te dar uma coisa que se chama autossatisfação pelo poder dele. Autossatisfação pelo poder dele. Quantos crentes satisfeitos com seu estado espiritual são como o fariseu? O Deus da graça te dou porque não sou, né? Eu sou como os demais homens, eu jejuo, eu faço isso, eu dou dízimo, papapá, e coloca ali um currículo diante de Deus. Aí tem um outro que fala assim, olha, eu não valho nada. Eu não valho nada. Senhor, eu não valho. Esse homem era maduro. Esse homem era maduro, esse homem tinha condições de fazer o que fez. Esse homem tinha condição de receber o melhor de Deus. E nós temos muitos outros na Bíblia que reconheceram a sua pequenez, que reconheceram o seu momento de autocontrole. Não sou. Eu não presto. Eu sei que eu não sirvo, eu sei, olha, só o Senhor pode, só o Senhor tem condição de me mudar, só o Senhor tem condição disso, só o Senhor tem condição. Eu quero pedir os últimos versículos para me encerrar, que eu tenho que entregar dentro de 2 minutos a palavra para o pastor. Lucas 14, 26 e 27. Por favor, o irmão que achou para nós, por favor, leia. Um outro abre em João 13, 34, 35, mas eu quero primeiro Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14, 26 e 27. O irmão que achou, pastor, o senhor achou aí, pastor Tarcísio? Não. O outro irmão que achou, pastor Berdan, Raquel, Valéria.
Os pastores que estão conosco, pastor? Isso, 14, Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja bem, fica aí, Valéria. Olha o que no livro de Lucas nós estamos entendendo. Aquele que não aborreceu o pai, mãe, irmão, tal, tio, vô, avó, parente, papai, que não aborrecer. E não aborrecer a sua própria vida. Ou seja, fazer uma autoanálise e entender que ele não está no processo de Deus. Aí, Valéria, volta aí para mim no 26. E para, no finalzinho dele pode parar, não leu o 27. Se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, Ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. não pode ser meu discípulo. Não pode. Não tem condição. Olha o meu processo de maturidade, aonde me leva a dizer para o meu pai, olha, o senhor é meu pai, o senhor é minha mãe, vocês são meus irmãos, você é meu tio, você é meu avô, vocês são pessoas que estão ligadas, mas aqui entre vocês e Cristo eu fico com Cristo. Você tem coragem? Mas ele falou, quem não aborrecer, quem não entender que no processo você precisa fazer também a sua autoavaliação e ver se eu estou cabível na tua vida. Agora, só o último, João 13, 34 e 35, já deu meu horário, terminou. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou que vós amem uns aos outros, como eu vos amei, a vós e também vós uns aos outros vós amei. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, servos, amados uns aos outros. Olha bem, isso é superar o ódio. É entender a vida do outro e você superar o ódio, aplicar o processo de autocontrole e não querer aplicar na vida dele o que ele fez com você. É difícil ser crente? Muito difícil. Muitos serão chamados. Então nós aqui estamos aqui, nós somos chamados. Muitos serão chamados. Todos que estão aqui aceitaram o chamado, fazem parte dessa condição. Muitos serão chamados. Agora, nós seremos peneirados. Não adianta falar que é crente, carregar a Bíblia, ser pastor, ir para o púlpito, ter recursos oratóricos, ter conhecimento profundo. Eu estou dizendo a começar por mim. Não sou ninguém. Mas eu entendo que, ao aplicar o amor, eu estou dando ao ódio o lugar dele, fora da minha vida, fora de me controlar, fora de qualquer situação que possa me levar a aplicar na vida do meu irmão o ódio e não o amor. Quero agradecer aos irmãos, quero agradecer ao Ministério Ágape, Solos Ágape. Muito obrigado por vocês estarem conosco nesta noite. Que Deus abençoe vocês. Qualquer situação que precisar, pode mandar as perguntas. Se não soubermos, pesquisaremos. Que Deus os abençoe. Tenha um restante de semana abençoado. Muito obrigado pela atenção de vocês já neste ano de 2024, né? Muito obrigado por tudo. Deus os abençoe. Pastor Tarcísio, o senhor está com a palavra. Muito obrigado aos amados irmãos.